Oi, pessoal, a gente vai começar aqui mais um vídeo especial do projeto Arte com Vida. Hoje, com a escritora Patrícia Gomes, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a história de vida dela, sobre a trajetória dela com a arte. Oi, Paty, tudo bem? Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui com você. A gente fica um pouco nervosa, receosa, né? Mas como a gente conversou antes, nós temos uma certa intimidade, então acaba deixando tudo mais relaxado. É isso mesmo, a Paty, ela é membro da ACAV, né? Então ela já está sempre aí junto da gente nos trabalhos, ela coordena uma série de projetos, está com a gente no Arte Convida, está com a gente nas mídias sociais, está com a gente em muita coisa legal da ACAV, o tempo todo participando, é muito atuante ali com a gente. Então a gente fica agora nessa coisa de entrevistar, né, Paty? Mas a ideia é contar um pouquinho da sua história como artista, porque você, né, tem a sua trajetória profissional, a sua formação como professora, mas você também tem esse envolvimento com a arte. É uma das artistas aqui que a gente quer mostrar, né, uma das artistas de Valinhos. Então eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como é que começou a sua história com a arte. Você, desde pequena, tem essa relação com a arte? Sim, desde pequena, principalmente minha mãe era professora e professora de artes também. Então, em casa, sempre a arte foi valorizada, tanto a dança como a música, escultura, pintura. Então, sempre tinha uma exposição que nós íamos, um espetáculo que nós íamos assistir, teatro. Então, todas as artes estiveram sempre presentes. Minha mãe achava importante que a gente se envolvesse com a arte, né, e aprendesse a valorizar, a respeitar. E eu me apaixonei. Quando eu era bem pequenininha, uns 3, 4 anos, eu comecei a dançar. Né? Então fiz dança há um tempão, me formei em balé clássico. Depois, ao mesmo tempo, violão, que minha mãe tocava, me ensinou. Pintura, desenho, eu gostava de ficar imitando o que ela fazia, porque minha mãe pintava, desenhava, fazia escultura, né? Então eu gostava de acompanhar nisso também. A escrita, a leitura e a escrita, né? E a escrita como forma de arte também era valorizada nesse sentido. Então, eu era sempre incentivada a ler bastante, a escrever o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, não era nada cobrado. E o teatro, que aos 12, 13 anos também entrou na minha vida. E eu fiz um tempão de teatro amador, até em Campinas também. Então, eu sempre estive envolvida nesse sentido. E depois, como professora, o professor ele é um artista completo, porque a professora se apresenta para os seus alunos. É uma maneira de você captar a atenção e conseguir conquistar. Um aluno ele é um público a ser conquistado, né? Não tem outra palavra. Muitas vezes a professora, você só conhece a pessoa da professora mesmo assistindo uma aula dela com as crianças. Às vezes é uma pessoa super tímida, super retraída, e com as crianças ela se revela, com os adolescentes, com os adultos. Então, é uma maneira, né, de se expressar. Os professores que mais você se lembra devem ser aqueles que tinham algum bordão, alguma coisa engraçada, ou tinham uma maneira de conquistar o aluno, e isso sempre tem a ver com a expressão, né, com a comunicação. Então, comunicar-se é uma forma de arte também. Então, toda essa experiência que você teve na infância refletiu 100% na sua vida profissional, então, né? Sim, com certeza. Eu valorizava tanto a arte de contar a história, de ter uma boa dicção com as crianças, porque tudo isso é observado. Então, eu observava essas questões também. E transformar o momento da hora da história num momento aconchegante, um momento feliz. Também puxava a criança para essa questão da literatura como prazer, né? Ler é um prazer. E depois a escrita, um bom leitor, ele escreve bem, porque ele tem contato com o texto, com a língua escrita. Então é essencial para o escritor ser um leitor, antes de tudo. Nossa, Paty, muito legal isso que você trouxe, né? Porque às vezes a pessoa acha que um artista, ele tá ali com alguma atividade como um hobby, como algo apenas para se distrair, e você vê que a prática artística, ela vai muito além, ela reflete na sua carreira mesmo, nas suas atitudes ali como um profissional.
você como professora usando isso no seu dia a dia. É muito bacana isso que você falou, é uma coisa para os pais refletirem tanto o exemplo da sua mãe na sua vida, né? Quanto o tanto que você usou a arte para trabalhar. Olha que coisa fantástica, né? Isso, e a arte, em todos a disciplina que ser um artista, né, que aprender uma forma de arte exige, essa disciplina você leva para sua vida profissional, seja em qualquer área, né? Então, trabalhar em grupo, estudar algo, então sempre está ligado mesmo à arte e que a gente leva para a vida. Ô, Paty, você falou da escrita, né? Que você é uma escritora hoje com muitos livros. Quantos livros, Paty, você já escreveu? Tenho 12 livros publicados na Amazon digitalmente, né? E tem alguns livros físicos, né? Que eu consegui publicar em físico, tá aqui já, são 8 livros físicos, né? Tem alguns a caminho ainda. Estou sempre escrevendo algo. E você disse que a prática da escrita é algo desde a infância, né? Você levou isso ao longo da sua vida? Você sempre retratava algumas questões em texto? Ou quando que começou efetivamente a parte escritora? Então, eu sempre tive um lado diário. Eu tinha um diário de escrita, adorava registrar. Mas eram registros da vida cotidiana, né? Como criança, depois como adolescente. Como adolescente, eu escrevi bastante poesia, gostava muito de escrever cartinha, né? Eu sou da época da cartinha, não tinha WhatsApp, e-mail, então nós trocávamos cadernos de recordação. Então a escrita era uma coisa bem valorizada nesse sentido. E eu gostava de escrever. E na escola, todo texto que era para ser feito, a redação exigida, era sempre um prazer para eu fazer. Eu mergulhava naquilo que o professor propunha, porque eu gostava realmente de escrever. Mas isso com a vida, né, profissional, isso vai se perdendo e eu acabei mergulhando na escrita acadêmica. Então, todos os trabalhos escolares, depois faculdade, então eu sempre tive muito prazer em fazer, né, em escrever artigo, memorial, TCC, essas coisas eu gostava de fazer. Ai, meu... Então sempre foi um prazer pesquisar para escrever, né, mergulhar nesse mundo. Eu sempre achei a escrita fascinante e perceber o que o outro está ali te expondo, seja literatura de ficção, seja um fato real, né, eu acho muito interessante esse poder que a palavra tem, né, a gente interpretar o que está ali, né, que é a visão de mundo de outra pessoa. Então eu fiquei um tempo escrevendo mesmo academicamente e depois em 2014, 2015 eu tive uma virada na minha vida profissional e minha vida mesmo particular. E a escrita, ela entrou como uma forma de terapia mesmo. Ela me resgatou de repente eu não sabia mais o que eu poderia fazer, o que eu teria que fazer, eu fiquei perdida, né, e me entreguei à escrita de ficção. Então foi num momento difícil da sua vida que você viu esse caminho da literatura como uma alternativa. Sim, eu tive um diagnóstico, né, de uma doença crônica degenerativa. Foi um diagnóstico difícil, não foi um diagnóstico rápido. Fiquei 1 ano sem saber o que aconteceu, porque eu parei de andar, eu sentia muitas dores, muitas dores. Nenhum medicamento era efetivo, então eu passei várias noites em claro, chorando de dor. Então isso mudou não só minha vida profissional, né, porque eu não tinha mais condições físicas e nem psicológica, porque ninguém consegue fazer nada com dor. E nesse ano, o que me distraía muito era ler, e começou a me despertar a vontade de escrever, porque eu precisava fazer alguma coisa para não enlouquecer. Porque eu mudei a rotina da minha família, né? Meu marido, o André, ele passou a se dedicar a cuidar de mim, porque eu precisava de cuidados para ajudar a pentear cabelos, ajudar a tomar banho, umas coisas assim que nunca
eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito, extremamente independente, extremamente ativa. Eu dava aula de manhã, dava aula à tarde, fazia curso à noite, tinha os 2 filhos e fazia questão de participar da vida escolar deles, de tudo, participar da vida deles também brincando, me dedicando a eles e ao meu marido também. E de repente eu não conseguia fazer nada. Então foi um período muito desesperador, porque eu não tinha perspectiva, né, do que fazer, e assim, eu tinha 2 opções, ou me entregar ou lutar. E a escrita foi uma forma de lutar, uma forma um tanto dolorosa, porque eu não conseguia ficar sentada para escrever. Muitas vezes escrevia deitada, muitas vezes eu contei com a ajuda do André para escrever o que eu estava querendo expressar. Então, isso foi um período bem complicado, né? Porque eu também tinha limitação física ali junto com isso. Mas, graças a Deus, foi um período que eu fui superando, né? Hoje eu tenho o diagnóstico de espondilite anquilosante, faço tratamento. Não é um tratamento que você fala assim, você vai ficar 100%, porque a gente não fica 100%. Inclusive, eu estou escrevendo sobre isso, né, um livro um tanto autobiográfico, mas que eu espero que ajude as pessoas, né, com esses diagnósticos também. Nossa, Paty, que relato forte, né? Cheio de superação e de fé e de esperança. Você é uma vitoriosa, não tenho nenhuma dúvida disso. E pensar que você, da dor, tirou tantas coisas fortes, né, como os seus livros. Imagina você construir uma trajetória de escritora neste momento, né? Então, realmente uma artista que merece aí todo o nosso aplauso, sempre. A Paty, gente, ela dança balé, ela dança jazz, ela faz dança do ventre, ela é super atuante, assim, eu não tenho nem, assim, eu me emociono de falar da Paty, porque eu já sabia muito da história dela, mas ouvindo ela contar assim, sempre é muito emocionante, porque a gente tem vivido aí dias de muitas histórias delicadas, de muitas histórias tristes. Então, ao ouvir uma história como a dela, a gente tem esperança, a gente vê a superação na nossa frente, que é possível, que as coisas melhoram. Então, também que o exemplo da Paty possa fortalecer a todos que estão ouvindo e que de alguma forma também estão passando por momentos delicados, né, ou por conta da pandemia, ou por conta de algum outro problema de saúde, porque a gente sabe que as batalhas são grandes aí ao longo do mundo, né, Paty? Isso. E acho que a mensagem que a Paty deixa e a Cave também vai junto é usar mesmo, assim, a arte ela traz a leveza, e ela traz a esperança, e ela traz esse estímulo, né? A Paty usou a arte aí de muitas formas. No momento em que ela se viu com tantas dificuldades, ela usou a arte como arma, como ferramenta, como suporte, como terapia. Ela usou a escrita de formas belíssimas. Então, que isso sirva aí de exemplo para todos que estão assistindo, e que a Paty tenha muitas outras obras, esse livro autobiográfico e muitas outras que a gente possa, né? A Paty está participando do projeto Te Conto da Cave, que é um projeto que reverte venda de livros, parte, né, da venda de livros para o projeto Despertar. E o pessoal que está lendo o livro dela está dando um retorno muito legal, né, Paty? Eu fiquei mesmo emocionada. Se envolvendo com a história, né? E então a Paty tem muita coisa boa para trocar com vocês. Ô, Paty, você falando dos livros, né? Pelo que eu entendi, todos foram escritos nesse período, né? Tem algum que você considera assim, o seu favorito de todos eles? Assim, livro acaba sendo que nem filho. Cada livro ele reflete uma época, né, da vida da gente. Alguns livros que eu acabei escrevendo eram coisas que eu tinha esboçado antes de estar doente. Como eu falei, eu sempre gostei, sempre tive uma vontade ali, mas às vezes eu anotava uma ideia, um sonho, algo assim que tinha, né? O meu primeiro foi A Rosa Enfeitiçada, que nasceu de uma brincadeira de um grupo de leitores.
eles colocaram uma imagem de um casal com uma rosa e pediram para que a gente fizesse uma historiazinha ali, um conto, e disso nasceu um livro inteiro. Que legal. Então esse é um livro bem especial para mim. O Sentença de Amor, que é o livro que está participando do projeto Te Conto, é um livro que eu gosto muito porque eu escrevi ele baseada na região de Campinas mesmo, como a leitora que deu feedback para gente, que ela gostou muito de ler um romance que se passava na região que ela mora, né, reconhecer alguns elementos, que é entre Campinas e Ubatuba, né, todo campineiro passa as férias em Ubatuba uma vez na vida, pelo menos. Então, são coisas assim que eu gostei de trazer isso também. Para o livro, né? Essa questão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então sempre tem uma coisa interessante, um livro que eu ame, mas não tem. Eu gosto um pouquinho de cada um, né, do seu jeitinho. Adorei a definição, igual filho. Ô, Paty, então eu queria que você agora, que a gente já está indo para 20 minutos de bate-papo aqui, senão o pessoal lá no canal vai ficar bravo com a gente. Que você convidasse as pessoas para conhecer a sua arte, que você desse um encerramento aí convidando as pessoas para conhecer um pouquinho mais sobre a sua arte. Eu convido vocês a conhecerem minha arte, ela está na Amazon de maneira digital, né? Eu também tenho livros físicos à venda. Ler pela Amazon digitalmente, muita gente não gosta, mas eu convido vocês a conhecerem. Meus livros estão disponíveis num sistema que se chama Kindle Unlimited. Você paga R$19,90 por mês e tem acesso ao livro como se fosse uma biblioteca. Você empresta, lê, devolve. Você pode ficar com até 10 livros na sua biblioteca, então é uma maneira bem interessante, né, de ler. Ou então pode adquirir o livro digitalmente também. Está lá disponível para vocês conhecerem. Através do meu Instagram, autora PF Gomes, com Z. Patrícia Gomes, vocês não vão me achar. Meu pseudônimo é PF Gomes, com Z. Então tá ali tudo disponível. Ô, Paty, e eu, assim, olha eu dando spoiler pro povo aqui, né? O passarinho me contou outro dia que você estava escrevendo. Aí vem livros novos aí pela frente? Vem sim. Eu tô escrevendo, tem um livro... o nome já tem, é Amor Regresso. É a história de uma noiva que abandonou o noivo no altar. Meu pai! E ela volta 10 anos depois. É uma história que se passa no interior de São Paulo, uma cidade fictícia dessa vez, mas ela está na região metropolitana de Campinas ali, né? Então também tento resgatar um pouco dessa regionalidade. E é uma história bem... vai mexer com bastante gente, eu espero. E tem previsão de lançamento? Tenho sim, a previsão agora para abril. Já está aí. Agora em abril. Isso, já tá aqui. Eu gostei do título, Amor Regressa. Forte, né? Eles têm uma história bem forte, né? E às vezes as pessoas fazem coisas na juventude e se arrependem, né? Quem sabe eles têm uma chance. Muito legal, Paty. Você queria acrescentar mais alguma coisa que você tinha pensado? Eu queria agradecer, né, a CAV, sempre esse espaço é muito interessante, muito importante, né, para valorizar a arte mesmo. Deixar claro que assim, eu sempre dei importância para a arte, inclusive para os meus filhos, né, o Lucas, a Letícia, o André. Nós acreditamos nisso, tanto que eu faço com os meus filhos são artistas assim também. Né? Então, a gente valoriza muito e eu acho que as famílias deveriam valorizar mais a arte no Brasil, porque ela é um resgate mesmo. Eu ouvi dos médicos que eu não seria capaz mais de dançar, de fazer mais nada, que meu futuro próximo era na cadeira de rodas e não aceitei esse diagnóstico, né? E através da arte, como você falou, a arte resgata. Então, a gente pode sim. Não significa que vencer uma batalha, a gente venceu a guerra. Mas eu acho que lutar é importante. Então, todos nós devemos, principalmente nesse momento, como você falou, continuar lutando. Porque a arte também é resistência, de várias maneiras. Né? Linda, adorei!